Olá, tudo bem? Eu me chamo Olavo Rodrigues, sou farmacêutico, mestre em biotecnologia, diretor de pesquisa e desenvolvimento e assuntos regulatórios da Natulab. E durante este evento eu vou fazer uma palestra para vocês sobre os fitoterápicos em tempos de Covid-19. Antes de falar sobre alguns fitoterápicos que são extremamente importantes nesse momento de pandemia, eu gostaria de abordar com vocês alguns aspectos, alguns tópicos a respeito do que são fitoterápicos e o que a gente precisa saber a respeito deles. Então, a palestra inicia-se com alguns tópicos especiais, que são as respostas às seguintes perguntas. O que eu preciso saber sobre o fitoterápico? Que se desdobra em outras perguntas chamadas: o que é? Como é produzido? Como funciona? Quais os benefícios? Quais principais plantas, produtos e indicações no dia a dia, na prática clínica, do farmacêutico, do médico, do nutricionista e qualquer outro prescritor em saúde? Então, o que é um fitoterápico? O fitoterápico é um medicamento alopático, tecnologicamente obtido, ou seja, industrializado ou produzido em farmácia de manipulação, desde que é indicado para prevenção, tratamento ou diagnóstico, cujos princípios ativos sejam unicamente de origem vegetal, e os aspectos de qualidade, segurança e eficácia que são requeridos para todo e qualquer medicamento devem ser aprovados previamente pela Anvisa. Então, vemos aqui uma árvore, um fluxograma, com todas as terapêuticas disponíveis para os profissionais de saúde e os usuários. E podemos ver que essa terapêutica ela se divide em três grandes grupos, que são os produtos naturais, os produtos biológicos ou biotecnológicos e os produtos sintéticos. Aqui no grupo dos sintéticos, a gente vê o medicamento referência, o genérico e o similar, sendo que o referência também pode ser chamado de medicamento inovador, aquele medicamento sintético isolado que foi o primeiro naquela categoria de produto. Temos todos os produtos biológicos e aqui no grupo dos produtos naturais nós temos uma divisão entre aqueles que são medicamentos e aqueles que são suplementos alimentares, como os nutracêuticos, ômega 3, fibras, entre outros, com função de nutrir e não de tratar. Entre os medicamentos, de um lado nós temos os fitoterápicos, sobre os quais nós estamos falando hoje, e do outro lado os dinamizados, que são aqueles produtos em baixíssima concentração que passam pelo processo de dinamização, que são as sucções ritmadas, aquele processo chamado de energização da preparação farmacêutica. Entre eles estão os homeopáticos, antroposóficos, antihomotóxicos, que são produtos específicos que muitos de vocês já conhecem no dia a dia da farmácia. Mas a gente quer focar no fitoterápico, que é esse medicamento alopático, cujo princípio ativo é único e exclusivamente de origem natural. Então, como medicamento fitoterápico obtido? Eu gosto muito de usar essa figura porque ela mostra de forma bem esquemática e ilustrativa o caminho que a indústria farmacêutica tem que percorrer para obter um medicamento fitoterápico. Então, tudo começa com uma planta devidamente identificada botanicamente, corretamente cultivada e colhida. Há que se salientar que hoje a legislação farmacêutica do Brasil para fitoterápicos requer o que a gente chama de boas práticas agrícolas. Então, toda a parte de plantio, seleção de mudas, verificação do teor ainda na planta dos princípios ativos, o horário, o dia da colheita, parte da planta a ser utilizada, tudo isso hoje é devidamente controlado pelos membros da cadeia produtiva. E essa planta depois ela passa por um processo de secagem, estabilização, moagem. E dessa moagem você faz a preparação do extrato. O que seria o extrato? Seria a remoção ou a concentração dos princípios ativos de interesse da planta que tem ação terapêutica. Então você faz normalmente isso com uma solução extrativa, com um solvente. Hoje a indústria farmacêutica utiliza muito água e álcool como principais solventes. Outros solventes já foram usados no passado, mas eles são mais poluentes, podem trazer um pouco mais de risco para a população. Mesmo a Anvisa e as indústrias tendo que quantificar a presença de solventes residuais nos seus extratos e medicamentos. Então, utiliza-se cada vez menos quantidade de solvente, principalmente resta muito pouco, quase nada de solvente num medicamento pronto, terminado, mas mesmo assim
opta-se por usar aqueles solventes que são mais aceitáveis do ponto de vista ambiental e, acima de tudo, de segurança para o usuário. Então, depois dessa extração, esse extrato ele é retirado o líquido dele, a água e os outros solventes, formando o extrato seco. E esse extrato seco é a base que a indústria farmacêutica utiliza para, através dos processos farmacotécnicos, obter uma forma farmacêutica de acordo com o uso da população. Pode ser uma cápsula, um comprimido revestido, um xarope ou qualquer outro tipo de preparação farmacêutica, adequando, obviamente, ao público-alvo, a via de administração e etc. Um ponto que eu gosto sempre de salientar é que o medicamento fitoterápico, além de ser uma alternativa muitas vezes com menos efeitos colaterais, com um bom perfil de segurança, ela é uma alternativa do ponto de vista socioeconômico extremamente relevante para o Brasil, porque nós falamos de uma cadeia de valor sustentável que pode ser desenvolvida dentro do próprio território nacional. Por exemplo, na Natulab, temos vários fitoterápicos cujos princípios ativos são de plantas brasileiras ou de plantas que se aclimataram ao Brasil e dessa forma são cultivadas no Brasil. Então você tem desde a plantação por agricultura familiar, passando pela colheita, preparação do extrato, produção do medicamento e dispensação até o usuário, tudo feito dentro do Brasil. No momento em que a gente fala de pressões cambiais, o dólar muito alto, a balança comercial desfavorável, o Brasil importa muita tecnologia, principalmente na indústria farmacêutica, você ter produtos farmacêuticos cuja toda a cadeia produtiva seja feita dentro do território nacional, sobretudo, melhora essa relação e facilita a balança comercial, melhorando assim também a saúde das nossas empresas. Sem contar que o Brasil é uma grande potência agrícola. Então, utilizar a capacidade agrícola do Brasil não só para a produção de soja, de milho, para exportação, mas também para a produção de medicamentos, torna o país muito mais competitivo na área de medicamentos. E como é que funciona? Quais são os conceitos farmacológicos por trás do medicamento fitoterápico? Sabendo que hoje nós temos, durante muito tempo, as terapias com as drogas isoladas e concentradas, por que ainda utilizar o medicamento fitoterápico? Porque essa é uma opção razoável. Simplesmente porque, para muitos tratamentos e muitas plantas, a opção do medicamento fitoterápico pode ser muito melhor que o sintético, devido a essa característica que vocês podem ver na imagem atual, que é o conceito farmacológico do fitocomplexo no fitoterápico. O que quer dizer isso? No extrato de um medicamento fitoterápico devidamente padronizado, existe um conjunto de substâncias, algumas delas às vezes muito similares em termos químicos, são substâncias que fazem parte de uma mesma família, e essas substâncias, divididas em menores concentrações, cada uma delas, exerceriam um efeito farmacológico em um determinado alvo terapêutico, ou diferentes moléculas agindo em diferentes alvos terapêuticos. No primeiro caso, onde você tem várias moléculas diferentes atuando num alvo só, a gente chama de efeito sinérgico e aditivo. Quando temos várias moléculas agindo em sítios diferentes, a gente tem o efeito múltiplo e de potencialização. Seguindo adiante, podemos falar um pouco mais sobre os benefícios do fitoterápico. Por que o fitoterápico continua ainda, além dessa questão do mecanismo, que faz com que para alguns tratamentos ele seja uma opção excelente, existem outras coisas que podemos salientar também. Primeiro, é uma alternativa terapêutica para doenças de estados leves a moderados, em que inclusive você não precisa entrar com uma droga mais potente, com efeito mais forte, que pode trazer um efeito colateral maior também. Como eu já mencionei, menor incidência de efeitos colaterais em muitos tratamentos, uma alternativa sustentável, alta relevância em países emergentes, ou seja, países onde o acesso a medicamentos ou mesmo a renda da população é mais baixa,
essa característica do fitoterápico de ser sustentável, ser produzido internamente, deixa esse medicamento mais acessível. E o aproveitamento do conhecimento tradicional aliado à evidência científica, ou seja, existe uma base de utilização de plantas na tradicionalidade, por diferentes povos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que dão indícios aos pesquisadores de onde pesquisar novos medicamentos. Então, isso é um conhecimento muito forte, muito valioso, principalmente aqui no Brasil, e que tem sido utilizado para o desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos. Além de falar dos benefícios, é extremamente importante a gente poder diferenciar o fitoterápico do chazinho. O chazinho tem seu papel extremamente importante. A cultura trazida da vovó, do chazinho, digestivo, tudo isso extremamente valioso, como eu falei no slide anterior. Esse conhecimento tradicional orienta muitas pesquisas, estudos clínicos para comprovação de eficácia, mas há que se fazer uma diferenciação, porque não é tudo igual. Primeira coisa é a questão da identificação botânica. Uma planta medicinal muitas vezes pode ser confundida no olho de uma pessoa leiga. Isso porque existem muitas espécies que são muito semelhantes. E algumas delas, inclusive, podem ser extremamente parecidas, uma servir para determinado tratamento e a outra ser tóxica. E muitas vezes só um botânico, às vezes nem um botânico consegue diferenciar essas plantas, precisando fazer provas genéticas para identificação de gênero e espécie. Então essa questão da identificação da planta correta é fundamental. Além disso, tem a questão das contaminações. A preparação de um chá em casa, muitas vezes você não vai conseguir garantir que aquela planta que você está utilizando, mesmo sendo a planta correta, se ela não tem contaminação de fungos e bactérias, se ela não tem uma carga alta de agrotóxicos ou toxinas fúngicas que podem surgir a partir do armazenamento inadequado, por exemplo, da aflotoxina, que é uma toxina conhecida que tem uma característica de gerar uma contaminação que pode prejudicar a saúde das pessoas. Além disso, todas as características oriundas do desenvolvimento por uma indústria, né? Quantidade precisa do princípio ativo, devidamente quantificado com as técnicas mais precisas de controle de qualidade, dosagem segura e, acima de tudo, uma avaliação prévia da Anvisa no que diz respeito à segurança e eficácia para garantir que realmente o sucesso terapêutico seja encontrado. Como identificar o fitoterápico na farmácia? Esse medicamento fitoterápico ele apresenta características muito específicas. Uma delas além do nome de marca, ela vai trazer o nome da molécula, vamos dizer assim. Na verdade, não é o nome da molécula, é o nome da planta com a qual é feito o extrato daquele medicamento fitoterápico. E nesse caso, a planta vai estar com o seu nome científico, pode haver o nome popular também, e esse nome científico normalmente é identificado como uma palavra, duas palavras, né, que equivalem ao gênero e à espécie da planta, em itálico. E logo abaixo disso, a concentração desse extrato no medicamento. Além disso, o farmacêutico e profissional de saúde, você tem que estar atento ao marcador, não só a quantidade de extrato. E isso pode estar tanto na caixa do produto quanto na bula. Os marcadores são substâncias químicas utilizadas no controle de qualidade e muitas vezes ele está relacionado com a ação terapêutica daquele medicamento. No caso, por exemplo, da passiflora, do Ciacalme, os componentes químicos que são quantificados no produto são os flavonoides do tipo isovitexina e vitexina, que teriam ação ansiolítica e contra a insônia. A quem se destina o medicamento fitoterápico? Existe tratamento fitoterápico para tudo? Quase tudo. Mas eu posso dizer que existe uma ampla gama de problemas de saúde que podem ser tratados fitoterápicos com a ótima qualidade terapêutica. Então, a gente está falando aí de tosse, sintomas da TPM, constipação, dificuldades com sono, ansiedade, sintomas da menopausa,
varizes e problemas vasculares. E eu listo aqui quais são as principais indicações de acordo com o número de unidades e comercializadas no iQuive aqui no mercado brasileiro. Então, as indicações campeãs que você pode utilizar um medicamento fitoterápico são ansiedade, estresse, insônia, tosse, gripes e resfriados, produtos laxantes, produtos para menopausa, memória, produtos para varizes, distúrbios digestivos, dores e contusões. E nesse momento de pandemia, eu queria abordar 4 plantas medicinais, 4 medicamentos fitoterápicos específicos que são extremamente importantes nesse momento. O primeiro deles é o guaco. O guaco também tem nome científico de Micania aglomerata, pertence à família das Asteráceae, e é uma planta que tem uma ação muito importante no tratamento de sintomas respiratórios, para tratamento da tosse, seja ela alérgica ou não, envolvendo asma e bronquite. E isso, inclusive, em casos de gripe, sintomas gripais. Por quê? Porque o guaco tem uma substância chamada cumarina, que tem ação broncodilatadora, anti-inflamatória, e alguns estudos, inclusive, indicam que a cumarina tem ação antiviral. Então seria um xarope muito importante como coadjuvante nesse momento de gripes e resfriados, seja ela Covid ou não. Outro produto extremamente relevante nesse momento é a passiflora, o Ciacalme ou maracujá. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo recentemente, verificou-se que a ansiedade, o estresse e outros problemas mentais aumentaram quase que 100% num período de 2 meses desde que a pandemia chegou ao Brasil. Esse estudo foi feito por pesquisadores do Rio de Janeiro em parceria com pesquisadores da Inglaterra e verificou-se, foi publicado nas principais revistas de saúde pública do mundo, de saúde, melhor dizendo, The Lancet, e mostra um resultado estarrecedor do nível de aumento de estresse e ansiedade na população brasileira, que já é uma das mais estressadas do mundo. E para isso nós temos o Ciacalme, a passiflora, como um importante aliado. Por quê? Porque ele tem essa ação de redução da ansiedade e do estresse e ele não causa dependência. Mesmo com a cessação abrupta, muitos estudos demonstraram que o passiflora é capaz de tratar a ansiedade e quando você remove ele, mesmo que rapidamente, abruptamente, isso não causa um problema para o usuário, ou seja, não causando a dependência psíquica. Outro produto extremamente relevante é a castanha da Índia. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão, na maioria das vezes, isoladas dentro de casa, com restrição de movimentação, não pode sair para fazer atividade física, ou tem medo de sair para fazer atividade física, na maioria das vezes, e durante muito tempo trabalhando em home office, ou seja, sentado sem se exercitar. Isso gera como tendência o inchaço dos membros inferiores por falta de retorno venoso e por causa de fragilidade dos vasos capilares, gerando uma tendência às varizes. Dessa forma, a castanha da Índia é um produto extremamente importante, principalmente para mulheres, porque esse estado de isolamento, com baixa atividade física, sentado durante muito tempo, faz com que haja aumento do edema nos membros inferiores, rompimento de alguns vasos e o aparecimento de varizes. E aqui na castanha da Índia, a principal substância ativa é a essina, que tem ação anti-inflamatória, venotônica e anti-edematosa, gerando mais força nos vasos capilares. E por fim, mas não menos importante, o cardo mariano, também conhecido pelo seu nome científico de Silybum mariano, ou pelo o termo que determina as suas substâncias químicas ativas, que é a silimarina. A silimarina é o nome genérico de um grupo de compostos naturais presentes no cardo mariano e que tem reconhecida atividade anti-hepatotóxica, ou seja, de proteção das células do fígado. Essas substâncias, as silimarinas,
elas atuam protegendo as membranas do fígado e tem indicações diversas, desde prevenção a danos hepáticos de eventuais substâncias tóxicas, e ela age também aumentando a síntese de RNA mensageiro, que acelera a síntese proteica e é utilizado no tratamento de hepatopatias crônicas. Então ele pode ser inclusive um coadjuvante desde casos de cirrose hepática, passando pela gordura no fígado, né, a esteatose, mas ela também, por esse efeito hepatoprotetor, ela é extremamente útil em função de intoxicações. Nós temos uma situação de alimentação de baixa qualidade no momento de isolamento, isso conduz normalmente à deposição de gordura no tecido abdominal, ou seja, gordura no fígado, principalmente esteatose hepática, mas você tem um consumo de analgésicos, principalmente o paracetamol, que pode levar a danos hepáticos, uma exposição maior a substâncias que têm ação antisséptica, que também podem gerar intoxicação doméstica, então hipoclorito, benzofenonas, biguanidas, todas essas quaternários de amônio, todas essas substâncias são feitas para higienizar as superfícies e que têm um efeito contra o vírus e contra bactérias, também podem lesar algumas células nossas. Então, a silimarina seria extremamente importante nesse momento, por ter essa ação hepatoprotetora. Então, pessoal, essas são as mensagens que eu queria trazer para vocês, um pouco mais de informação sobre os medicamentos fitoterápicos, quais fitoterápicos seriam extremamente importantes nesse momento de pandemia, e espero que vocês aproveitem as informações que foram aqui compartilhadas. Muito obrigado, e nós da Natulab estamos à disposição de vocês. Até mais.